E chegou a hora do Goiás Record Entrevista. Essa semana você viu aqui no Goiás Record a série O Segredo do Emagrecimento. As reportagens falaram de exercícios para perder peso, dietas e das famosas canetas emagrecedoras. E para a gente saber um pouco mais sobre tudo isso, a gente vai bater um papo agora com a presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Goiás, doutora Marília Zanier. Boa noite, doutora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Doutora, é o seguinte, eu vou fazer 39 semana que vem, no próximo, sem ser nesse sábado, no próximo. E eu percebo que a cada ano fica mais difícil para a gente perder peso. É possível perder peso já ali na casa dos 40, 50? Por que cada vez é mais difícil perder peso? É uma ótima pergunta. Sempre é possível perder peso. Então, não tem idade que a gente não consiga perder peso. E, na verdade, aquele conceito que a gente tinha, especialmente de mulher, que falava, depois dos 40 anos eu perco peso mais devagar. Isso não é verdade. Então, a gente teve um congresso de obesidade que mostrou que não é assim. É mito. Na verdade, é mito. Então, na verdade, a gente tem realmente uma redução desse metabolismo, mas é lá na frente. Geralmente, depois dos 50, 60, no pós-menopausa. Então, com 40 anos, isso não acontece. Então, o que acontece? É que a gente come mais, nossa Na verdade, rotina é eu mais acredito frenética? isso, a nossa rotina muda, então a gente começa a trabalhar mais, a gente tem um tempo reduzido de sono, o estresse é maior, a gente desconta na comida porque a gente está estressado, o exercício físico fica como secundário, eu não tenho tempo disso, então a gente vai se deixando um pouco, né? Doutora, então, a senhora falou uma coisa muito importante que eu ia perguntar de qualquer forma, a questão do sono. Quando a gente é mais homem, a gente dorme muito melhor do que à medida que o tempo passa, porque a gente tem mais preocupações, né, mais compromissos, tem que acordar mais cedo. Qual que é o papel do sono na perda de peso? Extremamente importante. A gente tem vários trabalhos que mostram que, por exemplo, trabalhadores noturnos, eles acabam ganhando peso. E a gente vê isso na prática, né? Fulano foi porteiro noturno ou trabalhador noturno de saúde. Como que isso acontece? Então, o sono é extremamente importante. O sono adequado, ele é capaz de regular a nossa saciedade, nosso apetite. Então, ele realmente contribui fortemente. Sem contar que, se você dorme mal, no outro dia você está cansado, está desanimado, você não quer fazer exercício, você não pensa em comer bem, você quer comida conforto. Aquela comida que te deixa, como a gente fala, faz um carinho na alma, né? Agora, doutora, a gente teve uma série, né, sobre o segredo do emagrecimento e abordamos ontem o uso das canetas, né? Qual que é a avaliação que vocês, profissionais da área, fazem sobre o uso dessa caneta? O que ela representa hoje para o mercado, tanto para a saúde ou se tem alguma contraindicação dela? Sempre lembrar que tratamento de obesidade, ele é um tratamento de uma doença, a gente fala em doença. Então, acho que o que é importante colocar para quem nos assiste é que a automedicação deve ser evitada. Então, tratamentos, eles são feitos para quem tem doenças. E outra coisa que eu acho importante é lembrar que a obesidade é doença, tanto que ela tem CID. O que é CID? Classificação Internacional de Doenças. Ela tem um CID E66. Então, se eu tenho uma doença, eu preciso tratar essa doença. As canetas fazem parte do arsenal terapêutico, não são só elas, mas elas também existem. E quando bem indicadas, são muito interessantes. A grande questão dessas canetas que nós temos hoje é o custo. São caras, infelizmente, né? São caras, né? Hoje, o SUS, aqui, o Juarez Barbosa, nosso do estado de Goiás, ele cobre para pacientes que têm entre 12 até 21 anos de idade incompletos, tá? Mas aí seria a liraglutida, que é de uso diário, a gente não tem aquela de uso semanal, mas depois dessa idade a gente realmente não tem essa cobertura mais. E são medicamentos caros. E, doutora, a senhora falou do custo, que hoje talvez seja o maior impeditivo e também a disponibilidade, né? Está em falta no mundo inteiro. Quanto que vai ter a quebra da patente para a gente ter aí o genérico dessas canetas? Para ser acessível para todo mundo. A liraglutida que a gente tem, que é da Novo Nordisk, que a patente acaba de ser quebrada, então um outro laboratório já vai começar a iniciar essa produção. Mas quando a gente fala em semaglutida, que é o princípio ativo de duas canetas, tanto o Ozempic, que ficou reservado para o paciente diabético, quanto o Wegovy, que é o que está reservado para a obesidade, essa chegou há pouco, né? Então ainda acredito que a patente ainda leva um tempinho. E o Mondiaro, que é a tirzepatida, já foi aprovado pela Anvisa, mas a gente ainda não tem no Brasil as vendas nas nossas farmácias. Mas como é aprovada pela Anvisa, ela pode ser importada nas farmácias que têm realmente esse direito perante a Anvisa, tem a documentação, porque
porque isso também é importante lembrar, né? A gente vê essas reportagens, vocês já mostraram isso, de pessoas que vão e compram o Mondiaro e trazem, né, na roupa, escondido. Dentro do corpo, né? Exato, dentro do corpo. Então, assim, a gente não tem realmente um respaldo que aquela caneta vai funcionar como ela deveria. Que é realmente a Mondiaro. E que é o Mondiaro, sim. Agora, doutora, pessoas mais velhas, né, com uma idade, assim, passando ali até mesmo os 50, chegando aos 50, 60, quer emagrecer, a caneta é benéfica para essas pessoas? Sim. Existe algum efeito colateral? Acho que elas se preocupam muito com questões do coração, com até mesmo questões de trombose e tudo mais, sequelas. Existem estudos também para esse grupo? Nós temos estudos, né? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui a mais famosa, que seria o Ozempic, então a semaglutida, a gente tem estudos de mais de 5 anos de duração. E, na verdade, o que esses estudos mostraram foi, além de segurança cardiovascular, proteção. Quem usou durante esse período, mesmo que não tivesse grandes perdas de peso, reduziu em 20% o risco de doenças cardiovasculares. Eu estou falando de AVC, de infarto e morte cardiovascular. Então, a gente tem uma redução, a gente não tem aumento, a gente tem redução, tá? Tanto que hoje essas medicações são usadas também para outros casos. Então, inclusive demências é uma coisa que a gente vê muito também. Então, tem estudos com demência, tirzepatida, tem um estudo muito legal de apneia do sono, de grande melhora de apneia do sono, que é o estudo SURMOUNT. Então, a gente mostra cada vez mais a segurança cardiovascular. Efeito colateral? Sim, elas podem ter. A grande maioria é mais o trato gastrointestinal, então é náusea, às vezes diarreia, constipação, podem dar as duas, mas a gente consegue minimizar explicando para o paciente os alimentos que pioram isso e fazendo a medicação de maneira correta também. E, doutora, mas quanto tempo dura um tratamento em média? Porque não dá para você ficar aplicando caneta a vida inteira, né? Essa é uma ótima pergunta. Então, o paciente, eu falo que quando o paciente chega para tratar a obesidade, ele já quer saber quando ele para, né? Então, a gente passa, ele fala, doutora, até quando? E eu sempre explico assim, se é um paciente diabético, ele não me pergunta até quando. Se eu te falo, olha, você está hipertenso, eu vou te passar um remédio, você não me pergunta até quando, né? Então, falta a gente encarar o que eu disse no início, obesidade é doença. Então, a resposta que eu tenho para te dar é, pode ser que seja para o resto da vida. Até que você deixe de ser Sim, obeso. pode ser que seja para o resto da vida, pode ser que não, pode ser que para você melhore seus hábitos, seu estilo de vida melhore, exercício físico melhore, alimentação melhore, e a gente vai reduzir essa dose, ver como é que você se comporta. Recuperou peso, passou daquele peso alerta, a gente volta com a medicação. O efeito rebote é muito comum? Efeito rebote não é da medicação. A gente fala que efeito rebote é quando você para de fazer dieta e exercício. Então, lembrem, a gente tem efeito rebote quem faz dieta, né? Então, isso é importante, não é só com a medicação, não. É isso aí. Então, vamos usar as ferramentas, né, as canetas, mais as dietas, a atividade física. Mas né, com orientação médica. Exatamente. A gente agradece a participação Obrigada, da doutora doutora. Marília Zanier. Boa noite, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço a todos.